A paz do Senhor. Antes de ministrar aqui a palavra de hoje, quero falar um pouquinho para vocês que esta palavra de hoje, ela foi um pedido que Deus tocou no coração de um primo meu, lá do Acre. Meu primo Edinho, te amo, amo sua família, Deus abençoe sempre nos caminhos dele. Então foi ele que Deus usou para que ele tocasse no coração dele, e ele falou: prima, lembrei de você nesta palavra e Deus me pede para que você fale um pouquinho sobre ela. E então é com muita honra e muito prazer que eu vou falar um pouquinho sobre Hebreus 12, do capítulo 14 ao 15, versículo 14 ao 15, que já deixei marcadinho aqui. E diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Vou ler novamente. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Mediante esta palavra que acabamos de ouvir, digo que se esforçar significa aplicar energia, empenho e determinação para alcançar um objetivo ou superar uma expectativa. O que me faz entender é que devemos ter um compromisso com Deus. Ele quer que tenhamos um compromisso com Ele e viver direcionados à sua santa palavra. E através da palavra do Senhor é que Ele revela para nós a sua vontade, a vontade que Ele tem para a nossa vida. Então, como sabemos a vontade de Deus, como sabemos o que Deus se agrada, o que não agrada a Deus? Através da palavra do Senhor que Ele deixou para nós. Tudo o que precisamos está aqui. Na verdade, esta palavra é o próprio Deus vivo, né? Em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim: E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O desejo de Deus é que estejamos determinados a andar de maneira contrária aos pensamentos e ações desse mundo. O desejo de Deus é que não fazemos os nossos desejos. O desejo da carne, os desejos deste mundo são contrários aos desejos de Deus. Por isso, irmãos, é tão difícil abandonar os nossos desejos, por isso é tão difícil abandonar os caminhos que seguimos para seguir os caminhos de Deus. Por isso, onde vemos muitas pessoas dizer que sim, confiam em Deus, creem em Deus, né? Amam a Deus, mas não querem abrir mão da vida, não querem abrir mão dos costumes, não querem abrir mãos dos pecados aqui dessa terra, deste mundo. Porque para entrar no reino dos céus, Deus já diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, esqueça tudo o que você viveu, esqueça tudo o que você vive, perca essa vontade. A vontade de Deus é muito maior do que isso, muito maior do que o que esse mundo oferece. Então negue-se a você e viva somente para a vontade dele, que a partir daí ele é quem vai comandar a sua vida. E vou te dizer, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, a melhor coisa.
Mesmo que há dificuldades, tome a sua cruz. Aceite as dificuldades, creia, confie em Deus e siga-me. E continue olhando para frente, continue seguindo a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É muito profunda essa palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Vou ler novamente. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Muito forte. Essa palavra nos prega aos que querem seguir as práticas e desejos desse mundo, né? Os que continuam, mesmo sabendo que a vontade de Deus não é essa, eles continuam seguindo as mesmas coisas, as mesmas práticas, os mesmos costumes. Estes que não largam este mundo para viver o mundo de Deus, não largam as suas vontades para viver a vontade de Deus, são considerados inimigos do Senhor. Também em Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 23, nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muito forte. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sim, aquele que faz a vontade daquele que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Então, através desse texto, percebemos que muitas pessoas acreditam em Jesus, que Ele é o Senhor, e até têm fé para expulsar demônios, para operar milagres, mas serão reprovados pelo Senhor em santidade. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo de 14 a 15, diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia, ela nos vai moldando os nossos pensamentos ao Senhor. A Bíblia, ela molda os pensamentos do Senhor e automaticamente nos separamos para Deus, para viver uma vida dedicada a Ele. Então, quanto mais lemos, mais aprendemos a Bíblia, quanto mais aprendemos a Bíblia, ela vai nos moldando a cada dia, a cada aprendizado, a deixarmos os nossos costumes, deixarmos o nosso eu e aprendermos com a palavra, que é a palavra de Deus. Ela automaticamente, o Espírito Santo vai tirando toda a sujeira do nosso corpo e vai entrando santidade, vai entrando a palavra. Automaticamente a sua vida muda, né? Então, por isso que para viver uma vida dedicada a Ele, para viver uma vida dedicada a Deus, e isso quer dizer cessando aos olhos do Todo-Poderoso. Não que o que muitos, o que não conhecem as Escrituras Sagradas, a Bíblia, né, acham quando ouvem esse termo. São dois termos, né, que são: quem conhece a Bíblia
entende de uma forma, quem não conhece as escrituras, a Bíblia, já entendem de outra forma, né? Todo aquele que é considerado santo pelo Senhor, ele é pecador. Mesmo porque já nascemos com o pecado. Então, mesmo que aquela pessoa é considerada para o Senhor santo, que anda nos caminhos do Senhor, ele é considerado pecador, né? Mesmo ele é pecador, aliás, ele é pecador por conta da natureza adâmica, né? Por causa do pecado lá atrás de Adão e Eva. Mas ele é justificado por Deus quando ele crê nas suas palavras, passando então a praticar o que é justo. Porém, mesmo assim, é possível cometer erros e falhas. E quando isso acontece, arrependido, ele logo corre aos pés de Jesus, né? Para o perdão dos pecados. Então, o que muitos não entendem é o seguinte, que acham assim, tá indo na igreja, tá seguindo os caminhos do Senhor, já tá salvo e tal. É santo. Gente, ninguém é santo nessa terra. Santo é só Deus. Então, o que Deus nos quer? Que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós nos santificamos, esquecemos o nosso eu, vivemos para Ele, e cada dia nós nos santificamos, mas Deus, Ele sabe perfeitamente como somos, pois foi Ele quem nos criou. Então, Ele sabe que caímos em tentação, Ele sabe que ao decorrer de alguma fraqueza caímos, pecamos, né? Cometemos alguns pecados, alguns erros, mas se nós pecamos e automaticamente o Espírito Santo que habita em nós nos constrange e nos mostra o que fizemos de errado e nós nos arrependemos e pedimos perdão e súplica a Deus, Ele é Pai grandioso para nos perdoar. Só que Ele quer que nós nos santifiquemos a cada dia. Não é que nós todos os dias, toda hora, vai lá e peca e erra e pede perdão, vai lá, peca, erra. Não, gente, Deus não é bobo. Não é isso que eu quero dizer. Viva uma vida de santificação para Deus. Acaso cair em tentação, peça perdão a Deus, porque Deus, Ele conhece seu coração. Agora, se você começar a pecar todos os dias, achando que Deus é bobo e vai te perdoar o tempo todo, gente, aí você pode saber que você vai andar só. Não tem coisa mais triste do que a gente andar sem a presença do Espírito Santo de Deus. Pois a presença de Deus, ela nos protege de tudo e de todos, né? Então, em João, capítulo 1, versículo de 8 a 10, eu também quero ler para vocês, nos diz: não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Nesse capítulo de João, nos diz que viver em santidade não significa que jamais nós iremos cometer erros. Não significa que a gente não vai mais cometer os erros, né? Mas que o que vai prevalecer em nós é o desejo constante de estar em comunhão com o Espírito Santo. Mesmo que erramos, o desejo de santidade é maior do que o pecado. Então, Ele nos perdoa. E o Espírito Santo, ele já vai nos separando automaticamente do que é errado aos olhos de Deus. E nos prepara para viver uma vida de eternidade com Cristo. Isso, gente, são passo a passo. São todos os dias de santificação, você todos os dias buscando, né? Buscando o Espírito Santo ao longo do seu dia, em louvor, em adoração, em oração, em pensamento. Eu, por exemplo, falo com o Espírito Santo o tempo todo. Pessoas passam por mim, acham que eu estou falando sozinha. Estou conversando com Deus, estou falando com o Espírito Santo, eu converso com Deus, falo, Deus, tu és maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor, pois Deus é maravilhoso, Ele faz coisas para nós em tempos comuns, onde a gente não acha que
que, tá aqui, não vai ser agora que vai acontecer nada. Ele age aonde você menos espera, no momento em que você menos espera, e isso é maravilhoso. Do nada você vê aquela obra, sentir aquela presença e sentir que é Deus quem está fazendo aquilo ali para você, pois você está sendo fiel a Ele, está seguindo os caminhos dele, né? Então, faço uma pergunta: mas como devo me esforçar para viver em paz com Deus? Mesmo que Deus nos oriente em viver em paz com as pessoas, nem todas as pessoas querem viver em paz conosco, não é verdade? Por mais que você queira viver em paz, sempre tem aquele que não quer, que quer problema, que quer guerra, que quer tudo. Então, existem algumas pessoas que são extremamente difíceis. Existe. E muitas vezes procuram nos prejudicar sem mesmo ter algum motivo, né? Por prazer, né? Sem ter motivo algum. Isso acontece até mesmo dentro das igrejas, gente. Até mesmo dentro da igreja existe isso aí, infelizmente, né? Então, eu queria ler aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 9, aonde diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Temos que viver, então, gente, em paz com nós mesmos e com as outras pessoas. Não há coisa melhor do que a paz. Eu costumo dizer que paz é melhor do que ter razão. Ter a paz é muito melhor do que ter razão. E isso eu só descobri depois que eu voltei para Cristo, né? Que eu aceitei Jesus como o meu único Salvador. Porque antes eu tinha que ter a razão. Mas não, eu não vivi em paz, mesmo querendo ter a razão, e não tinha paz. E quando você descobre o que é a paz, é você deitar no seu travesseiro e dormir tranquilamente, na certeza de que tem alguém cuidando de você. É coisa maravilhosa. A certeza que está tudo certo, está tudo sob controle, é maravilhoso. Descansa no Senhor. Então, eu descobri que ter paz é muito melhor do que ter razão. E graças a Deus, hoje eu vivo a minha paz em Cristo. Graças a Deus. Então temos que viver em paz primeiro com nós e depois com outras pessoas também, com os demais, tá bom? Até mesmo com aqueles que nos prejudicou, temos que viver em paz. Não é fácil, mas Deus nos pede para vivermos em paz. Até aqueles que nos prejudicou, nós temos que liberar o perdão sobre aquela pessoa, né? Sabemos que não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo é sim possível. Isso eu provo que é sim possível. E não é que também, gente, nós devemos aceitar, né, ou ignorar injustiças contra nós. Não, não é isso. Não devemos aceitar isso. Mas devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Não é a gente ir lá e revidar. A gente não deve aceitar, mas também se afasta, né, daquela pessoa que está praticando aquela injustiça com você, mas não vai lá e revide. Entrega nas mãos de quem sabe operar. Entrega nas mãos de Deus. Não devemos agir, né? Não devemos aceitar ou ignorar as injustiças contra nós, mas devemos colocar tudo isso, todas essas injustiças, na mão daquele que resolve, né? Na mão do juiz, na mão de Deus. Ele é nosso juiz. Porque está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 25. Aquele que pratica a injustiça, volta à injustiça feita. Gente, eu confesso que poucos dias esse versículo ele serviu muito para mim. E logo após o Espírito Santo, ele me tocou. Por isso que é muito importante a presença do Espírito Santo, para discernir o que é certo do que é errado. E Deus tocou no meu coração que quem é o juiz é Deus. Aqui nessa terra nós temos que ser, até que sejamos humilhados, nós não podemos revidar. Se te baterem numa face, vira outra. Porque o maior humilhado foi o maior homem do mundo, né? Então, quem somos nós para revidar, né? Então, aquele que pratica injustiça, a injustiça ela volta para você.
Então, se alguém agiu de má fé com você, deixa com Deus. Ele é o maior advogado, ele é o maior juiz. Você pode ter certeza que ele está vendo isso aí. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. E Deus, com a sua infinita sabedoria, ele irá administrar isso daí. Então peça a Deus que te dê essa sabedoria de você poder entregar para ele e não agir naquela hora, naquele impulso, naquela hora da raiva, porque aí é você quem vai pagar as consequências. Não é isso que agrada a Deus. Nós não podemos agir, né? Não cabe a nós ter essa direção. Essa direção é do Espírito Santo. E não cabe a nós agir contra outra pessoa. Isso daí é com Deus. Isso daí é aquela pessoa quem vai resolver com Deus. Então entregue nas mãos do Senhor, porque o Espírito Santo ele nos capacita a fazer, mas há situações onde somente o próprio Deus pode resolver. Então entregue a Ele. Tem coisas que você não sabe lidar, você pede capacitação do Espírito Santo e Ele te capacita a resolver aquela situação. Mas vai haver situações em que você não vai encontrar, você não vai achar saída, você não vai encontrar respostas. Quando haver essa situação é com Deus. Aí é o momento de você entregar para Deus, que Ele sim vai resolver. Só Ele pode resolver essa situação. Se você já foi iluminado pelo Evangelho de Deus, uma vez que você foi iluminado pelo Evangelho de Deus, onde você passar, você vai deixar rastros de esperança e luz. E o Senhor, Ele nos garante que agindo assim seremos chamados filhos de Deus. Então, vistos que a volta de Jesus está próxima, devemos nos esforçar para Ele nos encontrar em paz e santidade. Gente, está chegando ao fim, só não vê quem não quer, né? Então Deus, quando Ele voltar, Ele tem que nos topar, Ele tem que nos encontrar aqui nessa terra em paz, em santidade, do jeito que Ele nos pede, né? Tem que ser da forma que Ele pede. Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Então Ele tem que nos encontrar em paz, Ele não pode nos encontrar em pecado, né? Então, gente, como nós ouvimos lá no começo da mensagem, temos que ter paz e santidade, temos que viver em paz e em santidade. Como foi dito aqui atrás, quando você é iluminado pelo Evangelho, você deixa rastro de esperança. Eu queria só deixar uma fala aqui que é muito interessante. Antes de eu viver, né, no Evangelho de Deus, era incrível que onde eu passava, eu era tomada por uma certa visão, né? É assim que funciona. Quando as pessoas te veem, elas já imaginam uma forma de como imaginar você e sua vida. Creio eu que quando eu passava, todos já imaginavam lá. A Rosana, às vezes não é nem falar, eu falo assim, ter uma visão daquilo ali sobre você, né? A Rosana é aquela... a cachaceira, aquela que bebe, aquela que curte, que gosta de festa, que gosta de farra. Hoje, depois do Evangelho, graças a Deus, há mais de 4 meses na presença do Senhor, sem saber de álcool, sem saber de farra, só vivendo para Jesus, fazendo o máximo de tudo para a santidade. Não vou dizer que é santo, porque aqui na terra ninguém é santo, mas a cada dia eu tento me aproximar mais da santidade para a vida eterna. Depois disso, eu mesma percebo os olhares, até das mesmas pessoas que antes olhavam de uma forma diferente, como o olhar é diferente, como o olhar é de santificação, como o olhar é petuoso, piedoso. É um olhar diferente, é tipo como se fosse lá. Aquela é a Rosana, filha de Deus, é aquela que vai à igreja praticamente todos os dias, todos os dias não, minto. Todos os cultos, porque não tem culto todos os dias, né, gente? Todos os cultos, é aquela que está lá na obra, que está ajudando, que está fazendo isso. Glória a Deus por isso. A visão é outra. É um respeito, é uma coisa gostosa de você sentir apenas no olhar, né, gente? É muito bom. Isso é muito bom, não tem dinheiro que pague isso. Na verdade, é a graça, né? Vivemos pela graça. Então,
Está chegando a hora, não perca tempo. Está chegando a hora, a volta de Jesus se aproxima. É inevitável, não tem para onde correr. Vai acontecer. Então devemos nos esforçar para que Ele nos encontre em paz e santidade. Porque, como ouvimos no começo desta mensagem, sem santidade ninguém verá o Senhor. Repito, sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? A paz esteja com todos vocês. Glória a Deus.